Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de Biofísica da Contração Muscular. Para dar início, vamos recordar os tecidos musculares. Acompanhem a imagem. Nesta imagem, nós temos três tipos de tecidos musculares. O músculo liso, que tem uma contração involuntária e lenta. O músculo estriado esquelético, que tem uma contração voluntária e geralmente ela é mais forte, mais vigorosa. E o músculo cardíaco, que tem uma contração involuntária e rápida. Além disso, o músculo cardíaco também apresenta essas estruturas chamadas de discos intercalares, tá? Que separam aí suas fibras. Por que é importante a gente ver isso? Bom, primeiro, porque os músculos eles são formados por fibras. E como a gente acabou de ver na figura, elas podem ser tanto estriadas quanto lisas. Lembrando que as lisas, elas apresentam uma contração mais lenta, demora mais tempo. Então, vísceras, tubo digestivo, bexiga, artérias, são exemplos de músculos que apresentam fibras lisas. As fibras estriadas, elas contraem-se mais rápido. Então, elas podem ser estriadas ou cardíacas, né? Então, pode estar presente no coração, nos músculos dos nossos membros. E como eu já havia explicado para vocês naquela aula online que a gente teve, o músculo ele pode transformar energia elétrica em calor e trabalho mecânico. Naquela aula, nós aprendemos a calcular o trabalho realizado e a energia gasta, que é uma relação que mostra o quanto de energia que virou trabalho e o quanto que foi gasto como calor, tá? Ou seja, o calor produzido ele é igual à energia gasta menos o trabalho realizado. Para tanto, naquela aula online, nós aprendemos a fazer esse exercício. Então, eu peço para vocês, eu não vou entrar em detalhes nesta aula, mas eu peço para vocês acessarem o outro vídeo para estarem aí revisando esse conteúdo, essas questões. Nessa aula a gente tem aqui também a maneira como foi feito esse exercício, mas eu peço para vocês passarem depois na outra aula para estarem vendo novamente e estar refazendo novamente, tá? Bom, basicamente nós podemos ter três tipos de contração muscular. A contração isométrica, que é uma fase estática, ou seja, ela não tem alongamento ou encurtamento da fibra muscular, não há trabalho físico, então a força e a distância é nulo, ou seja, o músculo não se encurta durante a contração, porque não produz uma contração, né? Não há movimento articular. Temos também uma fase isotônica, né? Que é uma fase dinâmica. É uma fase que eu tenho encurtamento e alongamento muscular. Ou seja, é a força muscular versus a resistência. E ela existe nessa contração uma tensão muscular. Durante essa contração, eu tenho um movimento articular. E esse movimento articular é o que a gente dá o nome de isometria, tá? Então, durante a contração isotônica, ela pode ser excêntrica ou concêntrica. Percebam que a seta indica o movimento articular que o músculo faz. Então, os músculos se contraem e seu comprimento diminui, tá? Além disso, também há um trabalho de fase de contração dinâmica, né, que é essa contração isotônica. Essa contração, como a gente está vendo na figurinha, essas duas fases que ela tem, a concêntrica é quando a força é maior que a resistência. Então, se a força for menor que a resistência, a fase é excêntrica. Então, lembra sempre, concêntrica, força ganha do peso. Ela é conhecida também como fase positiva ou fase ascendente, tá? Então, esse movimento de puxar o peso para si. E a fase excêntrica, o peso é que ganha da força. Então, ela é conhecida como fase negativa ou descendente, tá?
Lógico que há um cálculo para a gente trabalhar esse tipo de contração, que é a equação de Hill, tá? Então, mas eu não vou entrar em detalhes com essa fórmula com vocês, mas é só para apresentar mesmo. Então, eu tenho uma contração isométrica, que é igual ao calor de ativação, mais o produto do calor de contração, tá? Pela distância percorrida, mais o trabalho realizado pela força exercida pelo músculo em um determinado espaço, tá? Então, eu posso calcular tanto a contração isométrica, em que eu não tenho movimento articular, então a força e a distância praticamente é nulo, e uma concentração isotônica, que pode ser tanto excêntrica quanto concêntrica, ok? Agora a gente vai aprender um pouquinho como acontece essa contração muscular. Só que para isso a gente tem que relembrar algumas partes da organização da fibra muscular. Então, essa imagem representa uma fibra muscular. As estruturas que nós temos um sarcolema, nós temos aqui, ó, as mitocôndrias das células musculares, os miofilamentos. Essa estrutura em amarelinho aqui é uma estrutura que a gente vai ver que é muito importante, que são os túbulos T. É por onde o potencial de ação que vem lá do neuromotor passa. Esse em verdinho que vocês estão vendo também é uma estrutura importante, é o retículo sarcoplasmático. Ele é rico em íons de cálcio, tá? Aí aqui a gente vê a estrutura da miofibrila, né? A miofibrila, ela é dividida em algumas partes, então eu tenho linhas Z e tenho também a divisão pelas bandas. Essa estrutura ela é formada por filamentos finos e filamentos grossos. A gente pode acompanhar aqui embaixo, ó. Então, eu tenho os filamentos finos, que são formados por actina, tropomiosina e troponina. E tem os filamentos grossos, que são esses aqui, ó, mais de rosinha, tá? E ele é formado por miosina. A sobreposição dessas fibras formam as bandas. Então, eu tenho banda I, banda A e tem a linha Z, tá? A gente vai ver certinho como que se divide isso. Então, aqui, para ficar mais claro, ó, por exemplo, os discos Z são sítio de ligação dos filamentos finos. Então, percebam que esse amarelinho é um filamento fino e ele está ligado aqui nos discos Z, tá? Aqui, por exemplo, ligação da actina. A banda I, ela é uma região ocupada somente por filamentos finos, tá? Então, seria essas regiões aqui das extremidades, somente por filamentos finos. A banda A é o local de sobreposição entre actina e miosina, tá vendo aqui, ó? Faixa A. Então, eu tenho essa sobreposição entre actina e miosina. A zona H, ela é uma região ocupada somente por filamentos grossos, tá? Então, aqui, ó, zona H, somente por filamentos grossos. Então, desse lado a gente vê as zonas de sobreposição e aqui somente, né, os filamentos grossos. Aqui, novamente, uma zona de sobreposição. E a linha M é o sítio de ligação dos filamentos grossos, né? Então, é esse meio aqui que tem a ligação da miosina, tá? Então, essa é a estrutura de um sarcômero. E é importante entender essa estrutura para entender o movimento que essas estruturas fazem durante a contração. Aqui também nós podemos ver a estrutura melhor do filamento fino. Ele é formado por actina, troponina e tropomiosina. Então, podemos ver aqui na imagem essas bolinhas que representam a actina. Essas fitinhas amarelas representam a tropomiosina. E essas 3 bolinhas representam a troponina. Então, a troponina ela é formada por 3 subunidades. Cada subunidade tem uma função. Então, a troponina conhecida como I, que é essa daqui mais clarinha, ela cobre o sítio ativo da actina,
o local onde a miosina, lembra do filamento grosso, vai se ligar. Então, ela cobre o sítio ativo. A troponina C se liga ao cálcio, essa roxinha aqui, tá? Então, ela também tem uma importante função, porque a contração muscular, ela só acontece na presença do cálcio. E a outra subunidade, que é a troponina T, se liga ao filamento de tropomiosina. É ela que vai ajudar a mover esse filamento, tá? Então, quando a troponina C se liga ao cálcio, essa estrutura sofre uma modificação conformacional e aí a tropomiosina aqui T, essa azulzinha, ela vai se ligar no filamento e mover ele de troponina. Tá, agora vamos ver um pouquinho da estrutura do filamento grosso. O filamento grosso, ele é basicamente formado de miosina. Essa miosina, ela tem um corpo maior e depois desse corpo, ela apresenta duas cabeças. Uma cabeça para se ligar na actina e a outra cabeça para se ligar à molécula de ATP, tá? Então, uma das cabeças, das subunidades dessa miosina vai ter uma molécula de ATP ligada. Essa molécula vai sofrer, né, uma hidrólise, uma quebra, e vai se fragmentar em duas partes, que é o que está mostrando aqui na figurinha de baixo. Então, o ATP, ele vai se fragmentar em fosfato inorgânico e ADP, tá ok? Então, vamos entender um pouquinho de como que acontece essa contração muscular. Então, aqui nesse exemplo, a gente tem um axônio, tá? Representando aí um neuromotor. Uma junção neuromuscular, vejam que o axônio termina aqui no músculo, tá? Isso aqui é chamado de placa motora ou ponto motor. Aqui a gente tem representada a fibra muscular e aqui as estruturas de miofibrilas que a gente acabou de ver, né? Os filamentos finos, os filamentos grossos, as bandas. Então, se a gente fosse ampliar esse número 2 aqui, nós veríamos a terminação do axônio. Então, aqui eu tenho um axônio terminando na fibra muscular. Dentro desse botão sináptico aqui, desse axônio, eu tenho vesículas contendo neurotransmissores. O neurotransmissor que faz parte da contração muscular é a acetilcolina, tá? Então, dentro da fibra muscular, eu tenho essas vesículas sinápticas cheias de neurotransmissores. Quando o potencial de ação ele chega pelo o motoneurônio, que é esse o nome correto, motoneurônio, até a placa motora, igual tá aqui no desenho do 2, ó, ele leva à liberação desses neurotransmissores na fenda sináptica. Tá vendo aqui uma fenda sináptica? Então, é esse espaço em branco aqui, tá, gente? A liberação da acetilcolina na fenda sináptica leva a uma diferença de potencial de ação na membrana aqui, ó, na membrana na miofibrila. Gerando esse potencial de ação pós-sináptico, esse sinal vai perpetuar por essa miofibrila, vai estimular o retículo sarcoplasmático. E o que tem dentro desse retículo? Vários cálcios. Então, esse estímulo que chega pelo neurônio, que passa aqui ó, na fenda pós-sináptica e vai para a miofibrila, estimula o retículo e o retículo faz liberação de cálcio. Lembra que eu falei que a contração ela só acontece na presença do cálcio? Então, é exatamente isso, tá? Então, vamos acompanhar um pouquinho de como que vai acontecer. Então, o impulso, ele após chegar à placa motora, ele vai ser conduzido pelos túbulos T. Tá vendo esse verdinho aqui? Então, isso aqui, ó, representa o neurônio lá, a placa motora, né, o ponto motor. E se a gente fosse ampliar essa fibra muscular, então a gente veria exatamente isso. Aqui eu tenho, né, exatamente esse encontro do neurônio, né, lá do axônio, com a fibra muscular, aqui a junção neuromuscular,
Então, o potencial de ação chega, termina aqui nesse neurônio motor, tá? Isso vai ser conduzido, né? Depois que a gente viu que houve liberação lá dos neurotransmissores, fez mudança aqui da permeabilidade da membrana, alterou aqui por causa do potencial de ação. Esse estímulo, ele vai migrar, igual tá mostrando as setinhas, vejam que as setinhas vão em direção a esses tubinhos verdes. Então, a membrana plasmática da fibra muscular, ela vai gerar um potencial de ação que vai se espalhar pelos túbulos T. Lembra que esse verdinho é os túbulos T. Lá nos túbulos T, o que vai acontecer? Esse estímulo, ele vai se espalhar para o retículo sarcoplasmático. E o que tem nesse espacinho amarelo aqui? Muito cálcio. Então, o potencial de ação que passou pelo túbulo T vai fazer a liberação do cálcio que está armazenado nesse retículo sarcoplasmático. A liberação do cálcio é que vai estimular a contração muscular aqui na miofibrila, tá? Então, eu preciso desse potencial de ação que vai se perpetuar por esse túbulo T, vai fazer com que o cálcio que estava preso no retículo sarcoplasmático, né, por causa de uma diferença de potencial de membrana, seja liberado e que ele vá para a miofibrila, para poder, então, a gente ter a contração muscular. Então, aqui, novamente, de uma maneira mais ampliada, a gente pode ver isso. Então, lá na imagem anterior, a gente viu que o cálcio foi liberado. Lembra da estrutura da troponina, que ela tem 3 subunidades? Então, uma dessas subunidades, eu vou ter a molécula de cálcio ligada a essa troponina. Quando ela se liga, muda a conformação da troponina e aí ela consegue mover a tropomiosina, tá? E se ela move a tropomiosina, que é esse filamento aqui, ó, então essa bolinha amarela aqui é a troponina, esse filamento é a tropomiosina. O cálcio se liga à troponina, ela muda, né, se desloca, sofre uma alteração, expõe o sítio ativo aqui da actina, que é essa bolinha azul. Com isso, a miosina que estava ligada a um ATP, o que vai acontecer com essa miosina, né? Ela vai conseguir se ligar nesse sítio ativo da actina, porque esse ATP, ele vai acabar sendo hidrolisado, tá? Então, eu vou ter o fosfato livre, o ADP, e ele hidrolisado, e com o sítio ativo livre, ele consegue se ligar nessa actina. Então, eu tenho a ligação de actina e miosina. Então, a cabeça da miosina se liga a esse microfilamento de actina, formando, então, essa ponte, tá? Bom, depois de formada essa ponte, o fosfato inorgânico gerado pela contração, ele é liberado e essa miosina inicia um movimento de força. Então, a cabeça da miosina gira, né? Quando ela gira, ela puxa essa estrutura aqui. Então, ela gira e se dobra, tracionando o filamento de actina, que desliza na direção M, tá? Lembra da direção M do encontro da miosina? Em seguida, o ADP ele é liberado. Então, isso é a contração. Para desfazer isso, uma nova molécula de ATP se liga na cabeça da miosina, fazendo com que ela não tenha mais tanta atração pela actina. E aí, a ligação entre miosina e actina enfraquece e a ponte se desfaz. Mas, lembrando que, se ainda continuar tendo liberação de cálcio, o sítio ativo da actina continua exposto e esse ATP continua sendo hidrolisado, né? Então, o ATP ele é hidrolisado em ADP e fosfato inorgânico e a cabeça da miosina é novamente energizada para engatilhar com a actina que está com seu sítio ativo livre e novamente iniciar o ciclo da contração. Então, é assim que acontece. Para resumir, o que a gente pode pegar de importante? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o potencial de ação ele vai causar uma liberação dos íons de cálcio. Lembra que ele se dissipa pelos túbulos T, estimula o retículo sarcoplasmático que libera esses íons de cálcio. O íon de cálcio livre ele vai se ligar àquele sítio lá da troponina. A
troponina é uma molécula que tem 3 subunidades, uma dessas subunidades se liga ao cálcio. A troponina, quando está ligada ao cálcio, ela sofre uma mudança conformacional. Isso faz com que ela movimente a tropomiosina, que é aquele filamento, e movimentando a tropomiosina, ela expõe o sítio ativo da quitina. E se ela expõe o sítio ativo da quitina, fica fácil da miosina se encaixar. Para a miosina se encaixar, ela tem que estar energizada. O ATP ele sofre uma hidrólise, né, pela ATPase da miosina, que é uma enzima que está presente, e isso permite a formação do complexo actina-miosina. Então, o ATP ele é quebrado em ADP e fosfato inorgânico, e essa miosina consegue se ligar, né, então, à quitina que ficou com seu sítio ativo exposto. Acontece, então, a ligação da miosina com a quitina, e os filamentos de actina, né, deslizam sobre a miosina, acontece o movimento da contração. Novamente, uma molécula de ATP, ela se liga à miosina, fazendo com que ela enfraqueça essa ligação entre miosina e actina, e se desfaz essa ligação entre actina e miosina. Novamente, uma nova molécula de ATP vem, se liga à miosina, sofre hidrólise e inicia o processo novamente. Então, enquanto tiver cálcio, eu vou ter contração muscular, tá bom? E a fase de relaxamento? Para acontecer a fase de relaxamento, a gente tem que lembrar desde lá do ponto motor. Então, eu tenho degradação da acetilcolina, que foi o neurotransmissor liberado. Os canais iônicos vão se fechar. Se eles se fecham, a membrana volta, né? Ela tem uma repolarização, ela volta ao seu potencial de antes. Com isso, eu vou diminuir a permeabilidade do retículo sarcoplasmático, ou seja, ele vai parar de deixar o cálcio sair, e se o cálcio não sai, eu não vou ter, então, aquele movimento de contração, como a gente viu que precisa da ligação do cálcio. Então, os cálcios, eles ficam retidos nas moléculas de troponina, que voltam à conformação original. A tropomiosina vai retornar a cobrir a região de encaixe da quitina e vai quebrar os complexos miosina-quitina. O complexo miosina-ATP se reconstitui, né, naquela parte da cabeça da miosina, e fica pronto esperando ali um novo potencial de ação acontecer. Isso, gente, acontece no músculo estriado, seja ele cardíaco ou esquelético. No músculo liso, a gente tem algumas diferenças, né? A contração é um pouco diferente. Ela pode ser uma contração unitária ou multiunitária. Então, igual aqui na figurinha, ó, eu tenho um tecido muscular liso, visceral, né? De uma unidade só. E aqui eu tenho um tecido muscular liso multiunitário, né? Com várias unidades. Então, o músculo liso, ele apresenta essa contração diferente exatamente por causa do tipo de fibra que ele vai ter. Quando é unitário, todas as fibras vão se contrair juntas, porque elas estão ligadas por junções comunicantes. Já o músculo liso multiunitário contrai cada fibra separadamente, tá? Além disso, o músculo liso, ele não apresenta sarcômero e ele não apresenta sarcômero. Desculpa. Ele apresenta e não há tropomiosina. O que ele tem é calmodulina, tá? Então, é a calmodulina que vai ajudar na contração. E isso acaba fazendo com que a contração dele seja muito lenta, porque ele também não tem túbulo T. Então, o potencial de ação, ao se propagar por essas fibras, ele vai de uma maneira bem mais lenta, tá? A acetilcolina continua iniciando a contração, mas quem vai fazer o relaxamento desse músculo é a noradrenalina, tá? E o controle é involuntário e tem menor força de contração. Então, só para concluir, a função do cálcio na contração. O cálcio, ele é importante para iniciar a contração. Primeiro que no músculo estriado ele se liga à troponina e no músculo liso ele se liga à calmodulina, tá? E é importante a ligação do cálcio durante essa contração, porque é isso que vai ajudar a expor o sítio ativo da actina para que a miosina se ligue
e faço o movimento de contração. E o ATP, por que ele é importante para a contração? Porque o ATP é o que dá energia para a contração muscular, tá? Então, esse ATP que é produzido aí durante a respiração celular, ele atua lá ligado à miosina e faz com que a sua hidrólise, né, a sua quebra, faz com que a miosina se ligue à actina, ocasionando então a contração muscular. Aqui são algumas referências que vocês podem estar olhando e eu também disponibilizei vários links de muitos vídeos para ficar mais fácil de vocês visualizarem essa contração. Às vezes, com as imagens e com o texto, fica um pouco difícil de imaginar como que esse processo acontece. Mas já tem um vídeo disponível lá na área de vocês, no ambiente virtual, e aqui também tem vários links que vocês podem dar uma olhadinha, tá? Então, pessoal, por hoje é isso. Qualquer dúvida, vou estar à disposição de vocês, tá bom? Até!